Olá pessoal, tudo bem? Sou Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é apaixonado por logística. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que fazer com indicadores que não indicam a realidade. Bom, gente, no nosso cenário competitivo de hoje, a pressão por resultados é muito grande e a gente tem visto cada vez mais as empresas se dedicarem a indicadores para tentar entender realmente a realidade como ela. Antes de começar a falar sobre o vídeo, quero indicar para vocês a nossa série Indicadores de Logística, que a gente vai explicar um pouquinho de cada um dos indicadores, vai estar no card aqui, ou aqui, não sei bem de qual dos dois lados, mas eu vou colocar aqui no card para vocês seguirem os vídeos dessa série para entender um pouco mais a fundo de cada indicador de logística que a gente tem no dia a dia. Quando a gente vai falar sobre indicadores e a gente vê, por exemplo, um indicador acima da meta, ele pode indicar três situações normais em uma empresa. Ou que a operação está indo muito bem, ou que a meta foi mal formulada, ou que os dados da empresa estão maquiados. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na primeira situação, a operação está indo muito bem. O que a gente deve fazer? Juntar a equipe, parabenizar, pedir para a gente manter o foco, continuar mantendo a operação dessa forma, padronizar os processos, aquilo que está sendo feito bem feito, padronizar e expandir para o restante da empresa. Por quê? Para que o restante da empresa todo consiga entender essas boas práticas e sim toda a empresa bater as metas. Já na segunda situação, que é a meta mal formulada, e aí tem várias coisas que podem gerar uma meta mal formulada. Um dos primeiros pontos é falta de conhecimento da operação daquele que formulou a meta. Então pode ser que ele não conhece a fundo a operação e tudo, e colocou uma meta ou muito acima ou muito abaixo, e aí com a meta muito abaixo a operação está perfeita. Ou então uma outra coisa que pode gerar uma meta mal formulada é entrar um novo cliente, investir uma nova tecnologia, às vezes uma nova máquina foi comprada para a sua operação e aí que aquilo fez com que todo o processo ficasse mais rápido e com isso realmente não tinha sido contemplado inicialmente e por isso a operação começou a bater os resultados tranquilamente. O que é bom fazer nesse resultado? Entender que realmente houve uma mudança de cenário inicialmente projetado, essa entrada no cliente, mudança de máquina ou algum outro cenário que mudou. E aí discutir se a gente consegue ajustar a meta. Às vezes apertar um pouco mais e tudo para não acomodar a operação que vai bater aquele resultado tranquilamente. Se a gente conseguir ajustar, a gente pode até estimular com que a operação produza ainda mais para atingir esse resultado. Já a terceira situação é que é a mais grave de todas, que é quando a gente tem dados manipulados. E aí é bem complicado, que é o que a gente chama da popular maquiagem de dados. E isso aí normalmente, assim, quando a gente fala de grandes empresas que já têm indicadores bem definidos e tudo, a atenção dos gestores, dos diretores, são voltados para aqueles locais onde não está batendo a meta. Então, os gestores que estão com seus indicadores dentro da meta são deixados um pouco mais tranquilos, digamos assim, e conseguem respirar mais. Já aqueles que estão fora da meta têm que procurar trabalhar e melhorar a operação como um todo. Isso faz com que as pessoas tenham tendência de manipular os dados e maquiar. Uma coisa que eu costumo falar sempre com as pessoas é o seguinte: quando se acontece esse tipo de situação que os dados são manipulados, ou que a gente faz qualquer tipo de coisa fora do procedimento correto, essa situação não vai perdurar por muito tempo nas empresas, porque uma hora ou outra vai acabar sendo descoberta. E aí, o que acontece? O gestor, aquele que é conivente / cúmplice, ou o mandante desse problema, ele pode ter isso marcado para sempre na carreira. A gente vê aí casos grandes de fraudes contábeis, por exemplo, ou de problemas recentes aí de grandes gestores que ficaram marcados por ter realmente tido esse problema de indicadores que eles maquiaram para melhorar o resultado da sua operação. O erro como um todo, além de ter esse problema para o gestor, ele é ruim para a empresa, porque ele atrapalha o diagnóstico de melhoria, a gente não consegue enxergar onde estão os problemas e o que a gente pode fazer para melhorar. Nesse caso, como a gente resolve esse problema de dados maquiados? Ou como fazer para evitar? Uma equipe de auditoria interna pode ajudar bastante,
mas ela precisa ser isenta e sem pressões, principalmente daqueles lugares onde eles são avaliados. Então o relatório ele precisa ser isento, a equipe de auditoria, o ideal é que ela seja linkada direto ao presidente, desde que o presidente não esteja envolvido, né? E aí essa auditoria vai buscar identificar os problemas, compartilhar as práticas de locais onde está realmente dentro das metas com aqueles locais que precisam alcançar, identificar logo também os locais onde ocorre esse tipo de maquiagem, essa manipulação. Então, com a auditoria frequente, a gente consegue identificar logo de cara onde está tendo esse tipo de problema. Uma outra situação que pode ocorrer com indicadores, e que aí é até muito mais comum do que parece nas empresas, é aquelas empresas que têm dados que não são de base confiável. Então, a gente fala assim, e esse indicador aqui? Não, esse indicador aí tem um erro na base, não sei o quê. Mas para que a gente vai ficar medindo esses indicadores então? O certo às vezes tem problema na inserção da base do sistema, às vezes a hora que você lança a informação não é a correta, aquela coisa toda, mas é importante identificar os motivos dos erros para que a gente consiga mostrar a correta situação da operação. A gente volta naquele mesmo problema. Essa base que não é confiável, a gente não gera números corretos, não gera dados para que a gente consiga melhorar a operação como um todo. E aí não adianta nada a gente ter indicadores, aquele chamado indicador para inglês ver, que ninguém confia neles. Então eles vão estar lá na parede, por exemplo, vão estar bonitinho num painel de gestão, mas não adianta nada, porque não é uma coisa que é confiável. E aí, o que a gente faz? Acertar a base, buscar identificar todos os erros da base, se é a informação correta, e definir os indicadores corretos. Também é um ponto importante. Então não adianta nada também a gente ter uma operação que funciona muito bem, mas aqueles indicadores não são os indicadores que ela deveria estar sendo tratados para que ela melhore, digamos assim. Bom, para concluir esse vídeo, o que a gente faz? Os indicadores eles têm que trazer a realidade da empresa. Às vezes que um indicador que está ruim pode ser uma situação boa para a empresa. Por quê? Porque ali vai identificar o problema e melhorar a qualidade da operação, desde que você realmente vá a fundo, identifique a causa raiz do problema, identifique planos de ações para que se solucione. Não adianta nada também você ter um indicador ruim e não fazer nada para melhorá-lo. Então aí vamos lá, o indicador precisa demonstrar a realidade e precisa ser tratado quando tem um desvio. E aí quando você consegue tratar esses desvios, você realmente vai melhorar a operação e melhorar a empresa como um todo. Outro ponto nenhum gestor consegue acompanhar 200 indicadores. Então não adianta ficar logo definindo milhares de indicadores para a sua empresa, para a sua operação, porque não vai dar conta. O ideal, o que eu falo sempre é o seguinte, vamos definir um. Ok, definimos um, a base está correta, aquele indicador realmente vai ajudar a operação, definimos um. Começamos a acompanhar, vamos acertando a definição da metodologia de cálculo, todo mundo está na mesma medida, todo mundo está entendendo como funciona. O que a gente faz? Vamos começar a melhorar ele, a identificar a causa raiz dos lugares onde não estão cumprindo as metas, e assim a gente vai melhorando a operação como um todo. Aquele indicador atingiu um nível de maturidade, vamos passar para o próximo. E assim a gente vai com foco em realmente melhorar a operação. E aí a gente definindo aí 4, 5 indicadores principais para a sua empresa, para a sua operação, realmente você vai conseguir desenvolver números que são corretos e que realmente indicam realidade. E aí, para finalizar, diz aqui para mim nos comentários, os indicadores da sua empresa, da sua operação, eles resistem a uma auditoria? Obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo.